Oi, 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 oi! Estou eu aqui em mais um episódio do Camis Me Ajuda! Que acontece toda segunda-feira ao vivo no Instagram, onde você faz suas perguntas, onde você tira suas dúvidas sobre fotografia newborn e eu te respondo aqui ao vivo, na hora. Então, se você está chegando agora, está aqui ao vivo comigo, já me dá um oi, começa a colocar as suas dúvidas e bota coraçãozinho aí para mim. Caso você esteja assistindo esse episódio no reprise, coloca aí também as suas dúvidas, os seus comentários, porque eu vou responder depois e quem sabe as suas dúvidas pode ser tema de um próximo vídeo. Então é muito importante que você deixe as suas dúvidas também, não só ao vivo, mas também no reprise. Que demais! Eu preciso falar para você que cheguei toda atrapalhada aqui. Bom, descabelada já é de praxe, mas eu estou sozinha aqui hoje, as meninas estão de recesso, e daí eu não achava iluminação, eu não estava achando o tripé aqui para colocar o celular, não achei a extensão, tive que improvisar aqui, totalmente perdida, e daí tava faltando 3 minutos para começar a live, e eu tinha que tomar uma decisão, ou pegar minha água, ou fazer um xixizinho. E daí eu optei por fazer um xixizinho. Então, eu sei que eu vou ficar com sede daqui a pouco, mas tá tudo bem, vai dar tudo certo. E vamos lá para mais esse episódio. Camis, me ajuda! Boa, boa, boa. Eu já quero começar com uma pergunta que me foi feita em outro vídeo e que eu achei muito boa. Vocês sabem que esses dias eu fiz o ensaio do Nico, né? Então eu publiquei ele, coisa e tal, a live que foi feita. E uma pessoa me perguntou, Camis, qual que é esse barulhinho que você usa para acalmar o bebê? Então eu uso duas coisas para acalmar o bebê. O primeiro é o Shusher, aqui o Baby Shusher, que inclusive ele tem até timer, né? Então eu consigo ver conforme ele parar, eu já sei que passou meia hora do ensaio. Tem o volume aqui também, ó. E tem o volume, ó, vai diminuindo. Esse daqui, ele simula o chiado da boca, aquele que a gente fica fazendo com a boca. Ele é excepcional, todo bebê ama um chiadinho, né? E eu uso também esse aparelho aqui, que eu comprei na Amazon. Nos Estados Unidos é muito comum as mães comprarem esses aparelhos de ruído, às vezes aparelho como esse, ou às vezes ursinho de pelúcia que tem esse barulhinho dentro para acalmar o bebê. Lá é uma prática já muito usual. Aqui no Brasil que a gente ainda não tem esse costume, né, de colocar ruído para os nossos bebezinhos dormirem, mas lá tem então é muito fácil encontrar esse tipo de aparelho nos Estados Unidos. Esse daqui é um que liga na tomada. E tem uns que são portáteis, né? Que são pequenininhos, que são à base de pilha. Esse daqui também dá para colocar pilha, mas ele funciona melhor no cabo mesmo. E ele não é só o som do útero, ele é de ruído branco. De ruído contínuo. Então ele tem aqui o do útero. Ai, meu inglês agora não vai me permitir traduzir tudo isso. Mas, ó, tem de chuva, de passarinho, trovão, vento, oceano. Ai, não sei, tem uns negócios aqui que eu não sei traduzir, não. Mas o que eu uso é o OMB, né, que é o útero. Então, esse daqui eu deixo em cima do meu armário, lá perto da janela, que é para abafar o ruído do ambiente, né, para ambientizar. E o Shusher fica do ladinho do bebê o tempo todo. E eu vou te falar, quando eu comecei, né, faz muito tempo que eu comecei, então eu fazia muito barulho com a boca, na época eu usava aplicativo de celular também para o ruído. Hoje eu uso o celular para outra coisa, eu não uso mais o celular para ficar com esses ruidinhos, eu uso os aparelhos mesmo que funcionam muito melhor, e eu tenho outra função para o meu celular durante o ensaio. E então eu usava muito a boca. E eu lembro que quando eu comecei a usar o Shusher, para mim foi assim, cara, que incrível, que paraíso. Porque eu comecei a me sentir muito menos cansada, a minha boca secava menos, porque, vamos combinar, ficar lá 2, 3, às vezes 4 horas fazendo chiado com a boca é muito cansativo. É cansativo, seca a boca, a gente fica cansada, a gente fica exausta muito mais do que o normal. Então, para mim, o Shusher assim, foi um negócio muito incrível, foi muito transformador quando eu comecei a usar ele. Então, vale super a pena, vou mostrar aqui de novo para você. Tem o aplicativo também do Baby Shusher que dá para usar, mas eu gosto dos aparelhinhos, ele anda comigo, coisa e tal.
Então eu gosto muito dele. Isso aqui foi uma das perguntas que me fizeram. E aí, você já tem uma pergunta para mandar aqui para mim? Um monte de gente entrando. Ai, que coisa mais linda! Fabi tá aí! Um beijo! Muito bom, muito bom. E quem tá curtindo minhas respostas aí, ó, vai colocando um coraçãozinho aí pra Camis, né? Pra dar um incentivo. E bota aí a sua pergunta. Também durante o ensaio do Nico, alguém perguntou sobre... Perguntou não. Ela comentou sobre o fato de não ter muita facilidade em acalmar o bebê. O que ela mais tem dificuldade durante um ensaio é, de fato, fazer o bebê acalmar. E essa é uma preocupação muito grande e que todo fotógrafo tem que ter. Porque, às vezes, o fato do bebê não estar chorando não quer dizer que você vai conseguir fazer tudo com ele. Porque mais do que fazer o bebê parar de chorar, é fazer o bebê dormir e entender em que ciclo de sono ele está. Em ciclo de sono não, em que tipo de sono ele está. Se ele está num sono mais leve, mais profundo, para você saber que tipo de pose você pode fazer no estágio que ele está naquele momento. E para mim, usar o chiado é assim, não tem falar para mim, não use o chiado. Eu vou usar porque eu sei que isso acalma muito o bebê. É suficiente? Não. Só o chiado não é suficiente. Mas então eu uso várias ferramentas que vão ajudar o bebê a ficar cada vez mais calmo e, inclusive, entrar num soninho um pouco mais tranquilo. Para mim também o que foi muito revolucionário foi usar o wrap de base. Wrap de base para mim não tem um ensaio que eu não use o wrap de base. Eu começo 100% dos meus ensaios com o wrap de base. Depois que eu uso o wrap de base, eu vou entender se aquele bebê vai ser um bebê onde eu vou fazer somente ensaio de segurança, então eu vou usar o wrap de base o ensaio inteiro, ou se vai ser um bebê que vai me permitir fazer outras poses. Então o wrap de base eu vou usar durante só um período do ensaio e depois eu já consigo tirar. Mas ele é fundamental para dizer para mim, Camille, vai ser ensaio de segurança. Camille, não vai ser e você vai conseguir fazer um monte de coisa incrível. Então o wrap de base, porque o que acontece com o wrap de base? O wrap de base, ele é curtinho, né? Ele é pequenininho, ele é bem menor do que os outros wraps, para não fazer muito volume, porque a ideia dele é só conter os movimentos do bebê. E os movimentos de bracinho, que é o que faz, de fato, o bebê, enquanto ele está mexendo os braços, ele acorda. A perninha se mexer, nem tanto, mas os braços é o que faz o bebê despertar de fato. Então, o wrap de base, ele mantém os bracinhos contidos, os movimentos contidos, e faz o bebê relaxar, se sentir assim, ai, eu tô na barriga da minha mãe de novo, eu tô super segura, meu Deus do céu, que delícia, agora eu posso relaxar e dormir. Então o wrap de base passa essa segurança. Só que quando você desenrola o wrap de base, se o bebê não estiver dormindo ou bem tranquilo, ele pode vir acordar. Então qual que é a vantagem do wrap de base? Porque você pode começar um ensaio com um wrap de textura, e quando você troca de cenário, que você quer trocar o wrap para você começar um outro cenário, trocar de outra cor, você desenrola o bebê, só que ele vai continuar ainda com o wrap de base, então o bebê nem vai perceber que você está tirando o wrap, porque se tem uma coisa na vida que é difícil, é desenrolar o wrap sem que o bebê acorde. Não vou mentir para você, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que desenvolve muito a sua paciência, a sua prática e entendimento ali do sono do bebê. Desenrolar bebê do wrap não é uma tarefa fácil, mas quando você está com o wrap de base, você pode desenrolar e o bebê nem percebe que você desenrolou, daí você desenrola, enrola outro, vai para outro cenário, faz um monte de foto incrível e o bebê está lá tranquilinho, de repente não entrou em sono profundo, mas pelo menos está tranquilo. Então, chiadinho, wrap de base são coisas fundamentais. E outra coisa que para mim ajuda muito no acalmar o bebê é o balancinho. É o balancinho ali constante, isso também ajuda muito. E eu sempre falo que a intensidade do chiado, a intensidade do balanço é de acordo com a intensidade do choro. Quanto mais forte o choro, mais forte o balanço. Quanto mais forte o choro, mais forte o chiado. Então, se ele tá no você faz shh. Se ele tá você faz shh. Sabe? Mais ou menos uma lei da selva, ganha quem é mais forte. Então,
conforme a intensidade do choro, é a intensidade dos estímulos que você vai dar, seja de balancinho, seja de chiado. Então isso funciona muito, muito, muito bem. E uma dica muito incrível também que ajuda a acalmar o bebê, mas esse acalmar não é o acalmar parar de chorar, ele já não está chorando, mas para ajudar a dormir e parar de se mexer. Quando o bebê está na barriga da mãe, eu escutei isso, não lembro de que fotógrafa, ela não é brasileira, eu acho que foi, não vou saber, não vou falar um nome porque vai que não é. E eu achei fenomenal porque funciona, porque ela falou, eu não sei se isso é verdade, mas funciona. Quando o bebê estava na barriga da mãe, ele tava com a bundinha pra cima e a cabecinha lá pra baixo, depois que ele já tá encaixadinho, né? Então, a cabeça, ela tava lá embaixo, já se posicionando pra sair, né? Ela tava lá pressionada pra sair. E o bumbumzinho aqui em cima, então ele sentia as batidas do coração da mãe no bumbum. E lá na cabeça ele sentia aquela pressão de estar encaixadinho. E é um negócio fora do comum. Você tá lá com ele na pose e ele começou a meio que resmungar alguma coisa, você coloca a mão, não precisa apertar nada, só colocar a mão, o peso da sua mão, de pressão mesmo, assim, ó, fazer a pressão, não apertar, não fazer nada. E dar uns tapinhas no bumbum. Eu não sei se realmente remete à vida intrauterina, eu acredito que sim, porque faz todo sentido. Ele sente a pressão aqui e uns tapinhas no bumbum, ele acalma muito magicamente, é um negócio muito, muito incrível. Então eu uso direto quando eu tô com um bebê que já tá calmo, mas ainda tá se mexendo um pouquinho, que já parou de chorar, e funciona muito bem, é uma coisa muito, muito incrível. Então essas dicas eu acho que são bem importantes, vale a pena você praticar, porque também são coisas que também se não der certo você não perdeu nada, né? Você não vai deixar o bebê mais nervoso, isso não vai acontecer. Então isso é bem bacana. Patrícia, saudade da minha professora favorita. Ai, Patrícia, que demais, que demais. Se tá com saudade é porque não tá com tempo de assistir o vídeo, porque tá fotografando muito. Isso é muito incrível. Demais, Patrícia. A Júlia tá aí também, que demais. Fabi, te acompanho, eu adoro suas dicas. Ai, que bom, que bom, que bom. E aí, manda agora a sua dúvida aqui pra mim. O que você quer perguntar que você nunca teve coragem de perguntar? Nossa, coragem é muito, muito tenso, né? Mas pergunta aí pra mim, qual é a sua dúvida? Fabi, saudade de você. Ai, menina, nem me fale. A gente já tá programando a próxima ida pro Rio de Janeiro. O que fazer quando a mãe quer tomar o bebê da sua mão? Luciana, quando ela quer tomar o bebê da sua mão, você tem que analisar o porquê que ela quer tirar o bebê da sua mão. Por exemplo, hoje em dia é muito raro uma mãe querer tirar o bebê da minha mão, mas não foi sempre assim. Eu já tive muitos casos que a mãe não só queria tirar o bebê da minha mão, como também ela queria meio que acabar com o ensaio, assim, do tipo, ai, tá bom, chega. E vai muito de você entender qual é o sentimento que está se passando pela mãe. Por exemplo, ela quer tirar o bebê da sua mão porque ela está percebendo que você não está tendo domínio de fazer o bebê dela parar de chorar? Porque de repente ela percebeu que o modo com que você faz é diferente do dela e de repente o teu não vai funcionar? É porque ela tá com medo que aconteça alguma coisa com o bebê? Então, quando ela quer tirar da sua mão, você tem que entender o porquê que ela quer tirar. Então, quando eu fotografo, por exemplo, é muito comum a mãe falar assim, não enrola não, porque ele não gosta de ficar apertadinho. Batata! Na hora que eu começo a enrolar, o bebê faz força para fora. E daí ela fala, viu, ele não gosta, porque ele tá fazendo força para se soltar. Mas é onde eu entro com as minhas explicações. Então, mamãe, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou enrolar só um pouquinho porque, ó, percebe. Se eu segurar só um pouquinho ele fazendo essa força, vamos contar só alguns segundinhos e você vai ver que ele vai relaxar. Batata! O bebê, ele faz a força, quando eu continuo segurando ele, dá alguns segundos, ele relaxa e para de fazer força. Por que acontece naquele momento? Ele está tentando abrir o braço, mas ele teve um limite ali, ele tenta mais um pouco, ele vê que ele não consegue e fala, nossa, encontrei meu limite, meu Deus, voltei para a barriga da minha mãe, estou seguro, agora eu posso relaxar.
E eu explico isso pra mãe e ela fala, sério? E daí quando o mais mágico ainda é quando o bebê relaxa, eu termino de enrolar e ele dorme. Daí a mãe fala assim, meu Deus do céu, como é que eu não sabia disso? Então, você se comunicar com a mãe é muito importante, porque muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas no automático, tipo, eu sei que eu preciso enrolar o bebê, eu sei que eu preciso balançar, eu sei que eu preciso do chiado, eu sei que eu preciso de uma temperatura alta, mas a mãe, muitas vezes, ela não sabe. Então, enquanto eu tô fazendo e tô explicando o que eu tô fazendo, eu tô dando plausibilidade para ela entende e ela passa a confiar em mim. Então, toda vez que você percebe que algo estranho está acontecendo, não só no fato dela querer tirar da sua mão, mas qualquer outro fato, perceba o que está passando na cabeça dela. Tenta entender o porquê que ela está tendo aquela atitude. Porque quando você entende, você começa a fazer ou falar as coisas para que ela entenda por que aquilo tá acontecendo. Quando você dá razão para as coisas, as pessoas entendem, é uma coisa maravilhosa. E isso é muito bom pro fotógrafo, porque hoje em dia, não só nunca mais elas querem tirar da minha mão, como elas falam, você pode acalmar ele enquanto eu coloco meu sapato, você pode ficar com ele enquanto eu termino de arrumar as coisas, e é muito comum também falar, meu Deus, Camila, eu vou te levar para minha casa. Inclusive, essa semana mesmo com o Nico, que é o do ensaio que eu estava falando anteriormente, ela falou, menina, eu vou te levar junto, porque é muito comum, porque enquanto eu estou fazendo, eu estou falando por que eu estou fazendo, e daí ela entende, e é muito incrível. Então sempre, não só nesse caso, mas toda vez que você perceber uma atitude que não é muito positiva para você, só tenta entender o outro lado, o que está passando na cabeça dela. Se é isso, então deixa eu fazer alguma coisa para ela entender o porquê que eu estou fazendo isso. Porque quando a gente está desse lado, né, do lado do fotógrafo, a gente manja muito bem, a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo, mas a outra pessoa não. Então, deixar a outra pessoa entender o que a gente está fazendo é bem importante. Menina, eu tô vendo, eu tenho uma espinha aqui que tá me incomodando, eu não consigo parar de olhar para elas. E a luz não tá favorecendo, dá para ver de longe, né? Menina, além de descabelado, cheio de espinha. Demais, demais, demais. Primeira live que assisto e já me inscrevi. Ai, Rony, seja muito bem-vindo! Que demais, que demais. Muito bom. Aí, vamos lá? Mais alguma perguntinha? E se eu estiver te ajudando de verdade, ó, bota aí uns coraçõezinhos para eu ficar feliz. E bora lá, mais alguma dúvida? A Luciana falou, entendi, obrigada. Boa, Lu, boa. E lembrando, se você está assistindo a reprise, não deixe de colocar também aqui os seus comentários com as suas dúvidas, porque eu vou responder e quem sabe a sua dúvida pode virar tema de outros vídeos também, porque tem dúvidas que são muito incríveis e às vezes só uma resposta numa live não dá tempo, então às vezes vira tema de vídeo e isso é bem incrível, eu adoro fazer isso. Bora lá, bora lá? Se não sair mais uma pergunta, eu vou lembrar de alguma que me fizeram, deixa eu ver. Vamos ver. Deixa eu voltar aqui e ver se tem alguma coisa que eu não li. Vamos lá. E se a gente tentar colocar alguém ao vivo comigo? Será que não rola? Quem quer entrar ao vivo comigo? Bota aí uma solicitação de quem entrar ao vivo comigo. Vamos tentar? Vamos. Daí ninguém vai pedir para entrar ao vivo comigo. Vamos? Posso escolher na sorte aqui? Quem quer entrar ao vivo comigo? Ou tá todo mundo descabelado aí do outro lado? Todo mundo de recesso, todo mundo descabelado, ninguém quer aparecer. Quem tem alguma dúvida que quer fazer ao vivo, para eu ligar o vídeo aqui junto comigo? Ninguém? Ai, gente. Só eu vou ficar aqui aparecendo mesmo? Não? Oh, meu Deus. Povo tímido. Tá bom, não vou colocar ninguém de surpresa, né? Pega mal. Vai que tá lá do outro lado tomando banho, né? Melhor não. Perguntas. Gente, ninguém teve dúvida?
Tá todo mundo manjando tudo já? Não é possível? Vai lá! Bom, vamos lá. Eu vou lembrar de algumas perguntas que fizeram durante o... A Luciana, descabelada e com roupa esfarrapada. Sou eu, inclusive, Luciana. Mas seremos duas. Então já fica preparada para segunda-feira que vem vir arrumadinha. Daí entra ao vivo comigo. Demais. Deixa eu lembrar de alguma pergunta aqui. Me perguntaram durante a live do Nico também a idade dele. O Nico tava durante o ensaio com 11 dias e ele era bem bonzinho. Ele quase não chorou. Ele chorou só na hora que ele teve fome. Então foi um bebê bem tranquilinho. Porém, não era um sono profundo. O fato dele não estar chorando não quer dizer que ele estava num super sono. Então ele estava num soninho, ele ficou com o olho fechado, né? Ele estava dormindo durante boa parte do ensaio, mas ele não entrou em sono profundo. E toda vez que eu fazia movimentos maiores com ele, por exemplo, na hora de desenrolar o wrap, na hora de tirar a mãozinha, ele se incomodava. Então eu percebi que ali, de repente, ele não ia conseguir fazer algumas poses. Como mais pro finalzinho ali, ele estava começando a entrar num embalozinho, eu pedi pra mãe dar um pouquinho de mamar, porque de repente ele mamando mais um pouquinho, ele ia entrar num sono um pouquinho mais pesadinho e eu conseguiria fazer as poses no puff. Só que daí a mãe já estava com o horário marcado com a enfermeira que ia auxiliar ela na questão da pega da mamada, porque o Nico estava com muita dificuldade na pega. E é claro, né, entre tentar fazer as poses e ter o horário com a enfermeira, obviamente que vamos com a enfermeira, né? Então acabou que não houve esse finzinho, mas o ensaio foi incrível, tiveram muitas fotos, eu mandei uma galeria para ela com 96 fotos para ela escolher, então foram muitas fotos, mesmo ele não entrando em sono profundo. Foi muito incrível. E eu gosto de trabalhar com esse período de 5 a 12 dias de vida, porque antes dos 5 dias ainda tá ali no colostro, coisa e tal, então não o bebê tá em livre demanda, né? Ele não dorme de verdade, ele acorda a todo momento querendo mamar. E depois dos 12 dias, por causa do sono do bebê, porque já não é um sono tão pesado quanto do comecinho, começam a vir as cólicas, começa a sair um monte de brotoeja. Então tem várias coisinhas ali que até os 12 dias é muito bacana de fazer. Você pode fazer uma live com ensaio no puff? Ellen, demais! Olha só, vou aproveitar e falar uma coisa sobre isso. Camille, você pode fazer um bebê de 28 dias ainda para fazer... Camille, para fazer um bebê de 28 dias, ainda dá para fazer no wrap? Com certeza! Aliás, é bem mais fácil fazer no wrap do que não no wrap. Com 28 dias, o bebê ele já tem mais dificuldade de entrar no sono profundo, ele acorda com muito mais facilidade, porque já vão fazer 28 dias que ele está vivendo no mesmo mundo que a gente e recebendo estímulos todo santo dia. E ele precisa desses estímulos para crescer e evoluir, né? Então, o wrap vai ser o teu melhor aliado no ensaio com 28 dias. Então, ó, pega o wrap de base, pega o teu shusher, balancinho, que vai dar muito certo, você vai fazer fotos incríveis. E se o bebê abrir o olho, tira também de olho aberto, porque as mães gostam também. Vai ser muito incrível. E olha só, sobre o bebê com ensaio no puff. Olha só, vou contar alguns spoilers de 2020. Vamos lá, Ellen! Olha só, eu tô planejando, eu fotografo aqui no meu estúdio 2 vezes por semana. Então eu faço 2 ensaios por semana, que é na terça e na quarta. E eu tô planejando, eu até coloquei o ensaio do Nico de propósito para vocês. Se alguém acompanhou, na quarta-feira eu fiz uma live durante o ensaio do Nico. Eu fiquei 1 hora com a live aberta. Então tudo que aconteceu durante esse horário você deve ter acompanhado. E agora ela está disponível lá no YouTube. Ela está disponível no Facebook também. Aqui no Instagram eu não consegui colocar porque a live deu 1 hora e 1 minuto e daí o Instagram não aceita, ele aceita exato 1 hora. Então no próximo eu vou ficar mais atenta para eu conseguir colocar aqui no Instagram também. E se esse tipo de vídeo faz sentido para você, isso é muito importante. Vai lá, assiste o vídeo, coloca nos comentários que eu quero muito mais vídeos como esse. É claro que durante a live eu não consigo responder as perguntas, porque eu preciso dar atenção pro meu bebezinho, né? Então, se esse tipo de vídeo faz sentido para você, eu vou tentar planejar
para que toda quarta-feira, durante o ensaio, eu abra uma live. E daí vão surgir dúvidas durante o ensaio, é claro que vai acontecer. Então daí eu abriria uma outra live depois que terminar o ensaio para responder as perguntas sobre aquele ensaio. O que você acha? Responde aí para mim. Live durante o ensaio, uma live de 1 hora durante o ensaio, na quarta-feira, e as dúvidas que vão ser colocadas durante essa live, eu vou entrar depois que a minha cliente for embora, depois que já tiver tudo tranquilo, depois que eu já tiver comido, eu volto com uma outra live para responder as dúvidas. E aí, você acha que isso é muito legal? Eu devo fazer ou não? Porque daí vai ter bebê de 12 dias, vai ter bebê de 5 dias, vai ter gêmeos, vai ter, enfim, vai ter todos os bebês que eu fotografo. Vai ter o bebê de 28 dias, então vão ter todas as idades, porque eu não tenho estresse assim. Eu prefiro fotografar de 5 a 12, mas se aparece um bebê com 16, se aparece um bebê com 20, se aparece com 35, eu não vou falar pra mãe, não, você não merece essas fotos, não dá pra fazer. É claro que eu vou fazer. Então vai ter todos esses ensaios, né? Por exemplo, já começamos aí com o Nico com 11 dias, que foi bem incrível e acabou acontecendo no Prop. Eu fiz um pedacinho no Puff também, mas eu acho que a parte que eu estava no Puff já não estava mais em live, porque já tinha dado aquela 1 hora, eu acabei finalizando. A Ellen arrasou, eu quero! Você é muito especial para ensinar, que bênção! Ai, Silvia! Que bom, que bom, que bom! Ai, gente, vocês não sabem como eu fico feliz com o feedback, porque não faria sentido, né? Eu fazer um monte de vídeo e você tá aí do outro lado não curtir ou não aprender, porque daí não faz sentido nenhum, né? Então é muito bom receber o feedback e saber que eu tô ajudando de verdade. Meu Deus, tanta live, não consigo fazer o News 7, te sigo em todo lugar. Mas vai lá, Luciana! Não consigo te largar. E além disso, toda quinta-feira a gente se encontra também, né? Quem é águia, toda quinta-feira tem encontro marcado comigo. Eu tô me sentindo praticamente no Big Brother. Não é? Ai, demais, demais, demais. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma dúvida. Um bebê que nasceu prematuro, precisamos pegar autorização para o pediatra? A gente não. A gente, é a Rê, né? A gente não, mas a gente conversa com a mãe. Então, por exemplo, o bebê prematuro tem vários níveis de prematuridade, né? Então, se é um bebê prematuro que tá lá de 36, 37 semanas, 35, 36 semanas, ele é um bebê prematuro, mas ele tá mais maduro do que, por exemplo, um prematuro que nasceu de 30. Então, o principal, o bebê não vai sair da maternidade enquanto ele não alcançar 2 quilos. Nenhum bebê recebe alta com menos de 2 quilos. Então, se ele nasceu petitiquito, ele já vai ter que ficar lá na UTI até receber 2 quilos. Se não tiver nada de errado com ele, ele vai receber alta. Uma vez que ele recebe alta, eu sempre falo para a mãe avisar o pediatra, né? E para avisar como que é o ensaio, coisa e tal. Eu explico para ela como que funciona o meu estúdio, para que ela não fique com medo. Aliás, eu sou especializada em bebê prematuros, né? Eu já fotografei dos 790 bebês que eu já fotografei, eu posso dizer que 450 foram bebês prematuros. Então, no ano de 2015, eu fotografei 80% bebê prematuro. Então, eu peguei uma habilidade com bebê prematuro muito grande. E eu fotografo muito bebês também que são de inseminação. E quando é inseminação, acabam vindo múltiplos e muitas vezes eles acabam nascendo prematuro também. Então, eu virei muito expert em prematuros. Isso me deu uma carga onde as mães também confiam em mim na hora de vir trazer o prematuro, porque as mães de prematuro, elas se conhecem, né? Inclusive, elas se conhecem dentro da maternidade. Mas o que acontece? Dependendo do nível de prematuridade do bebê, o pediatra vai falar, olha, mãe, tá tudo bem com seu bebê, mas é melhor esperar mais uma semaninha. Tem alguns bebês que vão para casa, mas ainda não pode sair de casa, receber visita, porque ele ainda está em observação. Tem bebê prematuro que não, que saiu e já está super bem. Então depende também de você entender o quanto a mãe está com medo de fazer e o quanto de fato o bebê precisa desses cuidados. Mas a ideia todo bebê prematuro precisa de atenção redobrada. Então conversa com a mãe, fala para ela se acalmar, enfim,
explica. Lembra da plausibilidade? Quanto mais plausibilidade você dá para as coisas, mais ela entende. E quando ela entende, ela consegue falar com o pediatra também com o mesmo entendimento que ela recebeu. E daí você marca de acordo com o que chegou em casa. Mas, por exemplo, eu já fotografei bebês com 123 dias e que estavam do tamanho de um bebê que tinha acabado de nascer. Então, era um bebê prematuro, com 28, nasceu de 28 semanas. Eu fotografei com 123 dias. 123 dias. 126 dias. Ai, não lembro se é 123 ou 126. Mas, enfim, é 120 e tantos dias. E foi lá, bem de boa. O bebê já estava com 4 meses, né? Mas não é você que pede autorização para o pediatra. É na conversa, né? Porque você sabe que o seu estúdio é bem... e caso não tenha estúdio... É melhor ainda para a mãe até, né? Porque ela não vai nem precisar sair de casa. Melhor para a mãe, não para você. Aqui. Mas uma profissional como você ensinando e passando os seus ensinamentos mostra a pessoa e ser humano que você é. Parabéns. Ai, Silvia! Muito bom, obrigada. Julie, Camis, depois que voltei do workshop aí, fiz 15 ensaios de Natal de famílias. Obrigado pelo incentivo e apoio. Através das sessões de coach, consegui ver o meu potencial. Ai, Julie, preciso te abraçar. Que demais, que incrível, cara. 2020, ninguém te segura. Eu falei que 2020 vai ser o melhor ano da sua vida. Ai, que incrível, Julie, que emoção. Bora agora fazer todos os newborns possíveis. Santa Catarina, que aguarde, porque Julie Moreira está chegando. Ai, que demais! Ai, meu Deus, que bom. Ai, que demais. Aí, vamos ver se eu pulei alguma coisa. Gente, fala pra mim que horas são, porque eu não tenho a menor ideia. E eu sei que em 1 hora o negócio acaba aqui, então só para eu não me perder. Fala aí para mim que horas são. E bota uma pergunta. Bota uma pergunta que eu te respondo. E não fica com esse negócio, a minha pergunta é muito boba. Não tem nada de pergunta boba. Bobo é não fazer a pergunta e continuar com a dúvida. Então faça a sua pergunta, porque se às vezes você está pensando que a sua pergunta é boba, vai que tem outras pessoas pensando a mesma coisa, está todo mundo com a mesma dúvida. Daí quando você coloca aí... Pronto, todo mundo fica sabendo, todo mundo tira todas as suas dúvidas. 14h32, boa, tem meia hora então. Tem meia hora, tudo certo. Boa, Juliana, muito obrigada. Aí, então, vamos para a próxima. Dou-lhe uma. Quem que vai fazer a pergunta? Pergunta. Pergunta que eu respondo. Ai. Eu não tinha aquele programa Fala que eu te escuto? Eu acho que era um programa que passava de madrugada, não é? Eu acho que era. Era de igreja, não era? Não sei. Fala que eu te escuto. Então vai lá. Pergunta que eu respondo. Temos meia hora, gente. Vamos lá. Dá para responder um monte de pergunta. Ainda tem o programa. Nossa, eu lembro que eu não assistia porque era de madrugada, né? Eu não sou uma pessoa muito noturna, não. Mas eu sei lá, eu devia ter uns 15 anos. Nossa, faz muito tempo. Gente, eu sou uma pessoa muito diurna. Eu viro abóbora de noite, de verdade. Abóbora. Mesmo quando eu era adolescente, que a gente ia pra balada, essas coisas, nossa, eu sofria muito pra ficar acordada. É da Universal! Será que sempre foi da Universal? Deve ser, né? Deve ser. Uma 70-200, dá pra usar na crop? Dá pra usar, Luciana, mas eu acho que não vai ser legal pra você fazer o newborn. Porque você tá com uma distância focal muito... né, lá na frente. A crop, ela é bacana para fazer um newborn com uma 35mm, com uma 24, porque a 70-200 para você, e dependendo da onde você está fotografando, você tem pouco espaço por uma lente que vai muito longe, né?
Então, a 70-200 dá para usar na crop, mas eu acho que não muito legal para o ensaio newborn. Você vai ter bastante dificuldade com a 70-200 com newborn. Mas, por exemplo, para fazer evento, para fazer retrato, por exemplo, de adulto, né? Se você for fazer em externa, então você consegue se distanciar bastante da pessoa. O mesmo problema da 50mm. A 50mm na crop é como se fosse 85, né? Então o zoom tem que ser você tem que ir mais para trás. E quando você tá fazendo aquele plano aberto de cima, você tem que levantar cada vez mais, né? Então às vezes você precisa até de uma escadinha. Mas dá para usar também a 50mm na crop. O ideal seria a 35, mas dá para usar também. Com a 50, você vai se dar muito melhor no newborn do que com a 70-200. 70-200, nem coloca ela. É melhor colocar a lente do kit do que a 70-200. Quase morro. Com a 50... Qual lente para full frame para fazer macro? Tem que ser uma lente macro mesmo. Então, por exemplo, eu uso na minha full frame uma 60mm, mas você pode usar também uma 100mm, porque daí com a 100mm você não precisa chegar tão perto do bebê, porque quanto mais perto você chega, menos luz entra, né? Porque tem menos espaço de luz entre a câmera e o bebê. Então eu uso a 60, você pode usar a 100, a 105, dependendo se é Canon, se é Nikon, mas desde que ela seja macro. É importante que a lente seja macro. Sendo macro, pode usar qualquer distância, mas eu acho que ali no 100mm é bacana por causa da questão da luz. Camis, quando eu falo para as mães que o ensaio será na casa da cliente, elas bem respondem mais. Não estou sabendo lidar. Você acredita que elas não estão falando com você porque é na casa dela? Você acredita que se você falasse que era em estúdio, elas viriam? É isso? Será que é isso? Ô, Júlia, a primeira coisa você precisa ter certeza que elas estão sumindo porque é na casa dela. Mas, Júlia, você não tem estúdio? Você tem estúdio? Não? Primeiro você descobre se é por causa disso. Se for por causa disso, você precisa melhorar os seus argumentos do porquê é na casa dela. Plausibilidade. Plausibilidade é tudo na vida do fotógrafo. Você explicar para ela por que é na casa do cliente, por que você optou em fazer na casa do cliente. Ah, Júlia, não tenho. Nossa, Júlia, eu jurava que você tinha. Porque eu lembro que uma vez a gente estava em aula e tinha um cenário montado atrás de você. Eu jurava que você estava no teu estúdio. Jurava, cara, eu jurava. Ah, você tem o teu espaço que é na tua casa, é isso? Mas por que você não faz o teste de, para algumas pessoas, você falar que é no seu home studio? Para você ter certeza se ela está assumindo porque você vai até lá ou se você de repente falar que é na tua casa, no teu home studio, se vai mudar a percepção dela. Você primeiro precisa descobrir se é por causa disso. Faz algum teste falando para ela, olha, eu vou na sua casa por causa disso, 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 mas caso você ache melhor, você pode vir para o meu espaço, que é aqui no meu home studio, onde eu já tenho todos os acessórios, tudo aqui certinho, coisa e tal. Pode? Meu banheiro é junto com o meu quarto. Tem problema? O teu banheiro é junto com o quarto? Não entendi. É tipo uma suíte, é isso? Não tem problema não, Júlia. É claro, só que daí assim, quando você faz um home studio, se você não tem uma entrada exclusiva ali para você entrar direto no estúdio e a pessoa precisa passar pela sua casa, você tem que lembrar que por mais que ela esteja na sua casa, você é uma profissional.
Então, a tua casa tem que estar muito impecável. Assim, não pode ter brinquedo espalhado pela casa, louça suja, tem que estar impecável. E você monta a sua casa como se fosse um estúdio. Então, por exemplo, hoje eu vou receber uma cliente na minha casa, então a sala da minha casa, caso ela precise passar pela sala da sua casa, vai virar a recepção do estúdio. É onde vai ter cafezinho pronto, é onde vão estar todos os livros expostos. Então, você monta a sua casa para ser o seu estúdio. Agora, caso você tenha um espaço que é separado da tua casa, que já entra lá por trás, enfim, o banheiro da casa. Então, daí você tira shampoo, tira escova de dente, tira todas essas coisas, deixa tudo arrumadinho ali como se fosse o banheiro do seu estúdio. No banheiro do estúdio ninguém toma banho. No banheiro do estúdio até escova os dentes, mas não deixa em cima da pia. Enfim, você arruma como se fosse o do seu estúdio mesmo. Dá um trabalho danado, mas você precisa passar essa impressão para a mãe também, né? Eu tô indo na sua casa, mas eu não... ela tá vindo na sua casa, mas ela tá vendo que tem uma profissional ali também. Mas não tem problema nenhum de você receber no seu home studio. E faça até esse teste. Olha, eu vou na sua casa por causa disso, disso. Mas, se você preferir, eu também tenho o meu home studio, que é totalmente equipado, eu já tenho todos os acessórios, coisas e tal. E daí você fala as vantagens de ir na casa, e daí você vê o que fica melhor pra você. E daí ela vai ter as duas opções. Se ela não quer que você vá na casa dela e ela não quer ir no teu home studio, daí o argumento não é esse. Ela não tá fechando com você, daí é por outro motivo. E daí você precisa descobrir qual que é esse motivo. Mas é o banheiro da casa, beleza. E junto com a casa. Minha casa é no centro, aqui, bem localizado. E mais é junto com a casa. Não, beleza, é a sua casa, tá tranquilo. Ela vai ter que entrar na sala da sua casa, não é isso? Ela vai ter que passar pelo teu quarto, enfim. Por exemplo, o quarto onde você dorme, a tua cama, você pode fechar. Ninguém precisa olhar pro teu quarto lá. Mas fecha ele de boa, arruma o banheiro, porque pode ser que ela venha a precisar usar o banheiro, arruma ali tudo bonitinho e boa, vai lá para sua casa. Daí, se você tiver animais, melhor não deixar eles soltos e é isso. Faça da sua casa o seu lugar profissional e vai com tudo. E daí você coloca essas duas opções, e daí você vai descobrir se de repente ela tem uma objeção de ir na casa dela. É muito louco, né? Porque quando eu tava para abrir meu estúdio, eu tava com muito medo. Isso foi em 2012. Quanto tempo faz isso? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nossa, já vai fazer 8 anos, cara. Então, é verdade, meu filho tinha acabado de nascer. Meu filho vai fazer 8 anos. Então, foi em 2012. E eu tava para abrir o estúdio e eu tava com muito medo. Eu tava com muito medo de... Nossa, porque todos os meus clientes, eles falam que me contrataram só porque eu vinha na casa dele. Nossa, eu te contratei só porque você veio na minha casa. Eu te contratei porque você veio na minha casa. E todo mundo falava isso. A comunidade veio na minha casa. E eu tava morrendo de medo. Porque eu falei, agora eu não vou mais na casa deles, eles não vão mais me querer, como é que eu vou pagar o aluguel? Meu Deus, desesperado. Então, nos primeiros clientes que começavam a pedir orçamento, eu falava assim, olha, eu faço aqui no meu estúdio, mas se você quiser, eu posso ir para sua casa também. Tipo, eu já nem dava tempo dele responder, eu já falava isso. E foi muito engraçado, porque nenhum deles queria que eu fosse na casa deles. Eles falaram, não, eu vou no seu estúdio, não tem problema não, eu vou no seu estúdio, eu prefiro no seu estúdio. E daí eu falei que eu ia na casa do cliente, acho que umas 5 vezes. Eu falei assim, ninguém tá querendo mais que eu vá na casa deles, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar que eu vou na casa deles. Se eu começar a perceber que eu vou perder o cliente por causa disso, daí eu falo, não, mas se você quiser, eu vou na sua casa. E não aconteceu mais, até que chegou no ponto que eu falei assim, então beleza, quem quiser que eu vá na casa, eu vou cobrar uma taxa de locomoção, de transporte, enfim. E a taxa era de R$350, eu lembro disso. E eu lembro que eu ofereci essa taxa para 2 pessoas. Foram as 2 únicas pessoas que falaram, mas você não vem na minha casa? Daí eu falei assim, é 350. Daí uma não pagou e veio pro estúdio, e a outra nunca mais me respondeu. E daí depois disso eu falei assim, eu acho que agora não é mais nem a taxa, é tipo, eu não vou na casa do cliente, agora é só no estúdio mesmo. E é isso que vem desde então. Então, em menos de 2 meses, eu só recebia no estúdio, eu não fazia mais casa do cliente, eu tava com muito medo. Meu Deus, eu não vou conseguir pagar as contas, eu não vou conseguir pagar aluguel, eu tenho meu filho para sustentar, meu Deus, você tá desesperada. E muito incrível, deu tudo certo, graças a Deus. Tanto que daí eu fiquei 3 anos nesse estúdio, nesse primeiro estúdio que eu abri,
E daí eu vim para esse. Então faz 4 anos que eu tô aqui, vai fazer 5 agora, né? Eu fiquei 3 anos lá, faz 4 que eu tô aqui, tá para fazer 5. E é muito incrível. É outra vida fotografar em estúdio. Nossa Senhora, eu acho que não só é bom para mim, como fotógrafa, como pessoa, né? Como uma pessoa que tá beirando os 40. Então é bom para mim, é bom para a família e também é bom para minha empresa. Eu acho que ele é positivo em todos os sentidos, todos os sentidos. Então, é outra vida realmente fotografar em estúdio. Mas quem não tem estúdio não vai deixar de fotografar por causa disso, né? Tem a opção de ir para casa do cliente, tem a opção de ir para o home studio e dá para começar a fazer o seu negócio funcionar antes mesmo de ter o estúdio. Certo? Boa! Verdade, Camis, eu vou fazer isso. Boa, Júlio. Júlio. Ai, louca. Julie. Ainda mais que você falou que é no centro, não é bem localizada. Perfeito. Você vai ver que se você começar a fazer na sua casa, Júlia, você nunca mais vai querer ir na casa do cliente. Sério. Porque é um trampo, gente. É um trampo. Vamos combinar? É um trampo ir para casa do cliente. Tem que separar meio mundo, tem que carregar o carro, tem que descarregar o carro, tem que montar o mini estúdio lá na casa do cliente. Depois tem que fazer o ensaio. Você já sai de lá quebrada. Daí monta a mala de novo, carrega o carro, viaja para casa de novo. Principalmente que eu tô aqui em São Paulo, é uma viagem, né, ir na casa do cliente. Não é uma ida na casa do cliente, é uma viagem para casa do cliente. Daí depois você descarrega todas as coisas, tem que botar as coisas para lavar. Ah, Deus. Daí nisso já tá na hora de dormir. Né? Então, eu acho que é um desgaste muito grande, muito grande. A Luciana concordou, é muito ruim. A Dani, a Dani também, verdade, dá mais trabalho. Dá muito trabalho. Não é, Dani? Deus. Sofri isso nos ensaios externos de Natal. Ai, Júlia, você tinha que montar cenário. Ensaio externo. Menina, você é guerreira. Não, vamos começar a fazer esse home studio aí, pelo amor de Deus. Já começa a fazer stories, arrumando que tá chegando um novo espaço. Júlia Moreira tá chegando em 2020 para arrasar. Já vai ter um novo espaço para receber seus clientes lindos e amados. Então, todo newborn que vai virar acompanhamento, você já vai receber dentro do teu mini estúdio. Já começa a fazer o teu marketing aí para as pessoas começarem a se ligar que agora os ensaios vão começar a acontecer no seu home studio. Então já começa a fazer já começa a impregnar isso na cabeça deles para eles já saberem que isso vai acontecer. Faz post, faz vídeo, faz story. Levei tudo, mas eles me contratam porque era externo o Natal. Perfeito. Daí a partir de agora eles vão te contratar porque é no home studio. É ótimo quando eles te contratam por causa daquilo que você está fazendo. Porque eles vão continuar te contratando por aquilo que você está fazendo. É uma mágica. Quando eu fazia gestante em externa, todas me falavam: eu te contratei porque você fazia externa. E daí, de repente, eu comecei a fazer ensaio de gestante só em estúdio. E elas continuaram. Tipo, quem tinha feito externa do primeiro filho e depois veio para estúdio, não teve problema. Na verdade, elas te contratam por quem você é. E daí é para achar uma plausibilidade do que ela te contratou, porque você fazia externa. Ela te contrata pela tua pessoa. Ela não vai deixar de te contratar porque você não faz mais externa. Não fica com medo. Porque agora você tem algo muito melhor. Entende? Você deixou de fazer externa, se você parar de fazer externa, né? Se você parar de fazer externa, você agora deixou de fazer externa porque você vai fazer uma coisa muito melhor. Porque nós profissionais e as nossas empresas, elas crescem, elas evoluem sempre para melhor. Então, se você deixou de fazer algo, é porque agora você está fazendo algo melhor. E ela entende isso como algo melhor. Nossa, ela está fazendo o home studio dela, é porque agora deve estar melhor. E daí você concorda com ela. Sim, agora as fotos são muito diferentes, é outro nível, é outro estilo, é outro nananã. E você não vai perder cliente por causa disso. Sabe quando que eu perdi um pouquinho de cliente e não foram muitos? Não foram muitos? Eu perdi acho que nem 10% dos clientes. Foi a única vez que eu tive perda de cliente. Alguém quer saber?
Gostam do seu trabalho, independente de onde está fazendo. Justamente, Luciano, justamente. Justamente. Pessoas compram de pessoas, né? Pessoas compram de pessoas. Então, se você falar que você faz externa, ela vai fazer externa. Se você falar que você faz estúdio, ela vai fazer estúdio. Se você falar que você faz na casa dela, ela vai fazer na casa dela. Só quando você está na guerra de preço, daí é outra história, né? Enquanto você estiver em guerra de preço, daí não adianta, né? Você pode falar que você faz na África. Se ela estiver em guerra de preço, não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada. Aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vou fazer esse vídeo hoje. Boa! Boa, Julie. Muito bom. Aí, acho que não tem nenhuma aqui. A Dani perguntou como que foi que eu estava falando de qual foi o episódio que eu perdi cliente. Porque, ó, quando eu troquei de estúdio, quando eu abri o estúdio, fiquei com receio de eles não quererem vir para o estúdio, porque eu ia na casa do cliente. E sabe o que era muito incrível? Eu não moro na cidade de São Paulo, eu moro numa cidade vizinha, né? Mas todos os meus clientes, eles eram de São Paulo e de cidades vizinhas, mas não da cidade que eu morava. Então, o meu maior receio era, eles vão ter que sair de São Paulo para vir para cá. E pode ser que eles acham que é longe e não é mais na casa deles, então eu tive esse receio. Eu não perdi cliente por causa disso. Daí depois eu deixei de fazer externa na gestante. Eu comecei a fazer todas as gestantes dentro do estúdio. E eu fiquei com receio de perder a gestante também. Não perdi cliente por causa disso. Depois eu comecei a fazer os meus ensaios de acompanhamento, também comecei a fazer tudo dentro do estúdio. Então eu passei a fazer 100% das fotos em estúdio. E toda vez que eu tirei o newborn da casa do cliente, tirei a gestante do externo, tirei o acompanhamento do externo. Toda vez que eu fazia um processo desse, eu tinha medo de perder cliente. E eu não perdia. Daí eu tirei os feriados e eu achei que ali eu ia perder cliente. E eu parei de fotografar nos feriados. Eu não perdi cliente por causa dos feriados. Daí depois eu comecei a não fotografar mais aos domingos. E daí eu tive medo de perder cliente também, porque eu não estava fotografando aos domingos. Então, mas eu não perdi cliente quando eu parei de fotografar aos domingos. Foi quando eu parei de fotografar aos sábados que eu perdi alguns clientes. Mas eu vou dizer assim, não foram nem 10% dos clientes que eu perdi. Porque todos eles deram um jeito de vir durante a semana. E hoje eu só fotografo de segunda a sexta, eu não fotografo final de semana e nem feriado. E nem emenda de feriado, né? E nem emenda de feriado. Então, se feriado é na terça, o estúdio nem abre na segunda. Então, e corre tudo bem. Continuamos bem. Foi a única vez que teve assim uma quedinha. Mas daí já logo eu já reergui também. Não teve nem impacto financeiro. Faz à noite? Não, eu trabalho das 8h30 às 5h30. À noite, porque 5h30 o meu filho sai da escola, né? Então eu preciso pegar ele na escola, eu preciso dar janta, eu preciso dar banho. Não sei se vocês sabem, mas eu sou mãe solteira, né? Então não tem ninguém para fazer isso por mim. Não tem outra pessoa para pegar o meu filho na escola, para dar banho. Não tem o negócio de dividir final de semana cada 15 dias com cada um, não tem nada disso, é 100% comigo. Então, eu tenho a hora de trabalho certinho ali, que é o horário que ele está na escola, e o horário que ele não está na escola, eu estou com ele. E eu lembro que foi muito... A decisão de parar de trabalhar nos sábados foi por causa dele. Eu lembro que ele estava com 2 anos e pouquinho, e daí ele ia... Todo sábado ele ia para casa da minha mãe. Eu parei de fazer domingo e feriado quando eu abri o estúdio. Então foi muito impactante, porque além de eu abrir o estúdio, eu já parei de fotografar nos domingos e feriados. E daí, quando ele estava com uns 2 anos, 2 anos e pouco, ele sempre perguntava, mas por que eu tô aqui de novo? Você não vai ficar comigo de novo? Tipo, cara, eu fico a semana inteira na escola. E por que no sábado eu tenho que ficar com a minha avó? Por que você não fica comigo? E aquilo me doía muito. E daí eu tive que tomar uma decisão, né?
Ou eu continuo escutando meu filho pedindo a minha atenção, ou eu paro de fotografar os sábados. E para mim foi muito direto, assim, eu vou parar de fotografar os sábados porque eu preciso da atenção pro meu filho. E daí eu parei, perdi alguns clientes, mas logo eu já consegui retomar também. E então, enquanto ele está na escola, eu estou trabalhando. Enquanto ele não está na escola, eu estou com ele. Porque daí não adianta também, né? Eu quero fazer algo de muito bom pelos meus clientes, mas se para fazer algo de bom para eles eu vou ter que prejudicar a minha família, daí não vai fazer sentido. Eu quero fazer algo de bom para os meus clientes para que eu e a minha família sejamos felizes também, né? Entende isso? Então, por exemplo, não adianta nada eu ficar fazendo essas lives para você se não vai te ajudar. Porque, por exemplo, hoje é recesso, as meninas estão todas lá com a família delas, coisa e tal. Eu tô aqui, mas porque eu escolhi fazer isso. E o Bernardo tá bem, né? Ele tá lá, tá brincando, coisa e tal, ele tá bem. Então, eu não tô abrindo mão de um momento super especial para estar aqui com você. Mas precisa fazer sentido. Precisa fazer sentido para quem tá recebendo, mas para quem também tá fazendo. Então, quando eu fazia aquilo e me doía muito de ter que deixar ele para ir trabalhar, não fazia sentido. Não fazia sentido, porque eu quero que o meu trabalho seja algo prazeroso. Então, eu tomei essa decisão que foi muito radical assim para mim na época, porque eu sabia que poderia ter um impacto muito grande no financeiro. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Quando a gente planeja e faz o bem para o próximo, né? As coisas voltam de uma forma ou de outra, né? Não é verdade? Porque não adianta nada, daí eu vou fazer um monte de gente feliz, vou ganhar o dinheiro por aquilo ali, mas eu vou estar mal dentro da minha casa, né? Daí não faz sentido, daí não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Né? Concordo, tenho filhos pequenos, pondero bastante. E tem que levar muito em consideração, porque eu acho que tanto para você quanto para mim, a nossa família ela vem em primeiro lugar, né? É claro que tudo que eu faço é por ele, né? É por ele que eu me tornei fotógrafa, é por ele que eu me tornei mentora, é por ele que eu me tornei coach, é por ele que eu faço tudo que eu faço. Só que daí não faz sentido. Se eu estou fazendo por ele, mas eu estou desgastando o nosso convívio, não faz sentido, né? Melhor decisão. Também tenho filhos, também tenho filho, te entendo bem. Não é? É bem isso mesmo. Aliás, a decisão de se tornar fotógrafa tem alguma coisa a ver com o nascimento, com a chegada do filho de vocês? Me conta. Você resolveu fazer fotografia antes ou depois dos filhos? Me conta. Eu já era fotógrafa antes. Eu tenho o hobby de fotografia desde muito tempo. Mas eu comecei a fazer fotografia para ganhar dinheiro em 2009. Em 2009, meu filho não era nem projeto, né? Eu não tinha... Acho que eu estava namorando, nem sei, nem lembro. Então, eu comecei a fotografar muito antes de ter filho. Mas foi quando eu engravidei que eu coloquei um basta, porque eu não aguentava mais ser engenheira e fotógrafa. Então, quando eu fiquei grávida, eu falei assim, é um basta. Na hora que ele nascer, vai ser 100% fotografia. Eu preciso fazer esse negócio dar certo. Preciso fazer esse negócio dar certo. E deu. Quem vai participar da Semana da Fotografia Newborn vai entender certinho essa minha história aí. Que eu vou contar para vocês a história, como aconteceu. Mas foi quando eu estava grávida dele que eu falei, esse negócio precisa dar certo, porque eu não quero mais engenharia na minha vida. Meus filhos nasceram no meio da decisão. Ai, que demais, Luciana! A Dani, sempre gostei, mas nunca profissionalmente. Aí, quando meu filho nasceu, eu decidi seguir carreira. Ai, que demais, Dani! Foi mais ou menos igual eu, né? Demais! Olha aqui, ele tá me avisando que falta 1 minuto e 30 para acabar esta live. Que demais, ó. Foi muito incrível estar com você em mais um Camis, me ajuda! Eu volto na semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, às 14 horas, aqui no Instagram, respondendo todas as suas dúvidas. Então já vai anotando no caderninho aí todas as suas dúvidas, que na semana que vem
eu volto com mais um Camis Me Ajuda! Beijo, beijo, beijo e a gente se vê nas lives da vida.